Fala galera, eu sou o Mets e sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal, seu quartel-general de conteúdo nerd. E estamos na metade da temporada do Minhas Aventuras com Superman e eu resolvi trazer esse episódio 5 aqui para vocês, comentar ele, porque ele foi um episódio muito bom. E antes da gente ir para a análise do episódio, segue a gente nas redes sociais, porque, né, a gente tem conteúdo tanto no TikTok quanto no Instagram, dá uma força lá pra gente. Mas antes disso, se inscreva e deixa o like e compartilhe o vídeo também para um amigo seu, alguém da sua família, para ajudar a gente a chegar muito mais longe nesse projeto que é falar sobre filmes e séries e muitos conteúdos de cultura pop. Nosso episódio começa com o Clark e a Lois tentando conversar um com o outro, já que a relação dos dois está meio conturbada, já que tanto um não consegue falar dos problemas que tá rolando um com o outro. Ainda mais o Clark, que foi na reunião junto com o Jimmy, que teve o Lex com aquele slogan que a Terra é pra terráqueos, fazendo assim o Superman ficar questionando se ele tá sozinho no planeta, e contrapartida a Lois tendo problema com o pai dela, tendo problema, não problema, né, mas tendo outra oportunidade de emprego com a Vicky Vale. Então isso vai ser um tema tipo muito recorrente ao longo do episódio. E nessa relação dos dois que tá meio problemática, o Perry White, que é o chefe dos dois, interrompe os dois porque eles vão fazer a cobertura de um programa que tem em Metrópolis, que é falando dos solteiros mais cobiçados. E um dos participantes do programa esse ano vai ser o Superman. E ele quer que tanto a Lois e o Clark cubram esse evento por eles serem muito próximos ao Superman. Só que a Cat, né, que é uma das repórteres lá do Planeta Diário, ela quer muito ir nesse programa e ela meio que implora para a Lois levar ela pro programa. E como eu já disse, além do Super ser um dos finalistas a solteiro mais cobiçado de Metrópolis, toda a arrecadação desse programa vai para um hospital pediátrico. E o Clark, é uma cena muito legal, o Clark acha isso muito fofinho e é legal ver isso, que ele, tipo, eles topam participar, tanto ele quanto a Lois. Então os dois têm essa missão de descobrir essa possível fofoca do Superman e, como eu disse, a Cat implora para levar ela, já que ela sabe um suposto segredo do Superman também. Então a gente tem esse esquema de fofoca e desse programa envolvendo o Superman, que é um episódio muito cômico, mas se preparem. Corta a cena pro Jimmy salvando a Kara, né? Que a gente tem essa participação da Kara, já que o Superman no episódio passado ele usou o comunicador. E ele meio que evitando o Clark por causa também dos acontecimentos do episódio passado, que o Lex Luthor faz meio que geral se opor ao Superman, já que ele é um alienígena e uma possível arma. Isso é um tema bem recorrente tanto no episódio 4 e nesse episódio com o episódio 5. E chegando no evento, a gente descobre que a possível fofoca envolvendo o Superman é que o Superman não tá solteiro e ele tá namorando alguma das pessoas que também estão junto com ele como finalistas do programa. E a gente vê a Lois bolando um plano do Clark se parecer, tipo, lá como Superman, parecer o mais solteiro o possível, para ninguém associar que o Superman tá junto com a Lois, porque, né, o Superman é o Clark, então caso descobrir que o Superman tá com a Lois, vão descobrir que o Superman é o Clark. O Jimmy vai apresentando as coisas pra Kara, como sorvete, Metrópolis, e a gente descobre que ela tá procurando um homem que é um guerreiro e é o primo dela. E só que o Jimmy Olsen, assim como o Kevin Levin, é esperto, ele quer, né, ficar com a prima do protagonista, rola assim, né, esse flerte entre um e outro. Parece que o Kevin Levin do Ben 10 está fazendo escola. Mas brincadeiras à parte, ele decide ajudar a Kara. E nesse programa que vai apresentando os solteiros mais cobiçados de Metrópolis, um dos personagens é o Hank Henshaw, que a gente vê que ele já tá tendo uma rixa com o Superman nos outros episódios. Mas o interessante é que no episódio 1, o Hank tem um diálogo falando que ele vai levar a esposa dele para Paris. Que o episódio 1, como eu trouxe aqui, tem aquilo do gesto grandioso de amor. E ele menciona que ele vai levar a esposa dele para Paris. Aí eu não sei se os roteiristas esqueceram que o personagem tinha uma esposa ou se nesse meio tempo ele ficou solteiro, né? Vai que. E é apresentado também os outros finalistas do programa, junto com o Superman. A plateia só direciona as perguntas para o Superman, o que é um episódio bem engraçado. Rola uns flerte entre a Silver St. Cloud e o Superman. Só que o Hank Henshaw solta aquele slogan lá do Lex Luthor, falando que a Terra é para terráqueos, e fala que o Superman
ele é um alienígena, e é uma arma ambulante que coloca a cidade em perigo. E a Cat vai embora dali falando que já sabe quem é o possível interesse amoroso do Superman, quem que o Superman namora, e a Lois segue ela meio assim tensa com a situação. Enquanto isso, o Jimmy continua apresentando a cidade pra Kara, rola uma cena assim que envolve umas borboletas, que é uma cena muito bem animada, uma cena muito bonita, sério, tipo, eu achei essa cena muito bonita. A Cat acha que a Silver e o Superman estão juntos, e a Lois fica questionando, assim, ela fica meio irritada, porque não pode ser ela que é a namorada do Super. E rola um diálogo muito bom que a Cat fala que repórteres escrevem histórias, mas não são as histórias. Que é um diálogo, assim, muito bom e deixa a Lois, tipo, mais tensa ainda, que você vai ver que, tipo, tem esses diálogos no episódio que vai culminando pro meio com um estopim da Lois em relação ao Clark, que, enfim, a gente vai chegar lá. O Jimmy apresenta a vista do planeta diário pra Kara, rola umas piadinhas aqui, mas o Jimmy, né, se abre pra Kara falando sobre os acontecimentos do episódio passado. A Kara fala sobre que ela veio pra Terra sem autorização do pai dela, e nesse momento eu já fiquei, ué, a Kara? Quem que seria esse pai da Kara? Enfim, mas é uma interação muito boa dos dois personagens, um abrindo com o outro, falando sobre isso, tipo, é uma cena muito legal mesmo, e eles vão até onde está o Clark. O Jimmy decide conversar com o Clark e leva a Kara também pra ir junto, né? E chegando lá, a gente meio que nota assim que a Kara meio que detesta o clima do programa, dá pra perceber. Só que cai a ficha pro Jimmy Olsen que a Kara é prima do Clark e que ela também é uma kryptoniana. E o Super, ele é eleito como o solteiro mais cobiçado de Metrópolis. A Silver continua esses flertes com o Superman, dá meio que um beijo dele na bochecha, né, no caso. A Lois vê tudo aquilo, sai correndo. O Clark vê que ela saiu correndo, vai atrás dela. Só que a Kara tenta conversar com o Super, não consegue, deixa ela lá meio que sozinha. Ela fica mais irritada ainda, já que ela já não estava gostando dessa parte da Terra. E nessa parte é que o episódio, pra mim, já estava bom, estava cômico, estava bem engraçado, porque eu adoro esse climinha do Minhas Aventuras. Mas o episódio dá um salto mortal, carpado, porque, nossa, só melhora. O Super questiona a Lois se ele magoou ela, e a Lois chega nesse estopim e fala sobre eles não estar conversando mais, fala sobre o acontecimento do pai dela, dele ter fugido, sobre a oportunidade de emprego que a Vicky Vale deu para ela, e ele fala sobre isso, que eles não estão conversando, e o Clark fala sobre que ele queria que ela estivesse lá quando ele usou o comunicador. Assim, aí ela fica mais tensa ainda, começa a chorar e decide terminar com o Clark. O Clark se questiona se ela quer terminar, só que nesse momento a Kara interrompe esse diálogo dos dois. E ela fica decepcionada com o Super, ainda mais vendo ele nesse programa, tipo, que é um programa meio assim, cômico, né? Então ela acha que o Super é tipo uma piada, em vez dele ser um guerreiro, ele né, um servo pra fazer tipo piada pros seres humanos, que ele não é tipo um kryptoniano guerreiro, forte. Fala como que o planeta deixou o Super fraco. E a gente descobre que aquela armadurona que tem no final da primeira temporada, que todo mundo jurava que era o Zod, eu mesmo jurava que era o Zod, a gente descobre que a armadura é da Kara e começa a porradaria, e eles vão dando porrada pra cá, pra lá, só que o Super, né, ele não quer machucar ninguém, não quer machucar os inocentes, não quer machucar nem a própria prima, ele meio que foge de lá. Tome! Tome! O Super, como eu disse, ele tenta evitar a briga, tenta evitar até de lutar com a Kara, porque ele não quer machucar os civis. Só que, né, vai rolando essa porradaria, eles vão pra Metrópolis e, meu amigo, e vai continuando, é tipo cena de ação atrás de cena de ação, muito legal, tá tipo muito da hora essa parte do episódio. E o Super usa a visão de calor dele na armadura, assim, meio que destrói aquela armadura, né, a Kara fica com um visual assim, né, meio que sem armadura, só que muito mais da hora, assim. E vai continuando a luta, ela taca ele pro meio dos civis e, né, ele tá se segurando porque ele não quer machucar ninguém. E é, tipo, muito impactante pra mim essa cena, que ele fala assim pros civis, assim, correm, fugem, porque, tipo, né, ele tá lutando, mas ele tá tentando evitar ao máximo aquela situação. Até que o Super, ele não me usa o mesmo ataque que o Broly do Dragon Ball. Sim, o Superman usa o mesmo ataque que o Broly Brother. Essa parte do episódio eu já tava quase arrancando os cabelos. Mano,
Mas continuando, né? Ele usa esse ataque assim. A cara. Você vê até na reação da cara que ela também tenta não querer, tipo, ela não quer machucar a humanidade, porque vê ao longo do episódio com a relação dela com o Jimmy, que ela gostou assim de Metrópolis, da humanidade, só que o chefão lá, né, o Primus, acho que é Primus, se eu não me engano, manda ela finalizar o Superman e em vez de finalizar ele capturar. Então mudou as ordens. Agora a gente tem que capturar o Superman. E o Jimmy e a Lois tentam ir atrás do Super, só que, né, eles fogem de lá de Metrópolis para a luta continuar, porque o Super, né, como eu já disse, ele tá evitando o máximo de rolar isso. A Kara usa umas tecnologias kryptonianas que aumenta assim, o disparo do laser dela, deixa o laser mais apelão, aí rola umas rajadas bem Dragon Ballzísticas também. E os dois vai continuando a luta, né? Enquanto isso, a Lois e o Jimmy vão atrás dele. Só que o Clark se segurando, ele não quer lutar e a Kara finaliza ele e captura ele. E tira o Clark de lá, né? Pra levar ele pra esse possível Primus, que a gente não sabe quem é ainda. Que ele ainda tá com esse império kryptoniano. Apesar que o Clark fala que o Império se foi no episódio. Então a gente tem esse mistério ainda pela frente. E assim acaba o episódio com a Lois e o Jimmy vendo o Super sendo capturado, sendo levado de lá, os dois no helicóptero. E o interessante é que se for ver até o encerramento, ele não aparece o Clark. Por quê? Porque o Clark foi capturado. Então não aparece o Clark no encerramento. Então, tipo assim, muito legal, um episódio muito bom. A gente achava que era o Zod, era a armadura da Kara, um episódio muito legal. Eu gostei muito. Posso parecer redundante, mas é isso. Teve essa referência a Dragon Ball que, mano, o cara usou literalmente o ataque do Broly. Eu vou deixar na edição tanto a cena dele usando esse ataque e tanto a cena do Broly usando o ataque, porque é o mesmo. E por mim pode continuar metendo essas referências a Dragon Ball que eu gosto, hein? Nossa senhora, por mim é o Superman mais Dragon Ball Z que existe. Continua assim, porque tá bom demais. Quero que atraia a galera do Dragon Ball. Porque, mano, nossa, sério, que desenho com personalidade, que episódio bom. Até se esse episódio só fosse a parte cômica, eu já tava achando engraçado. Só que do meio pro final, rola isso, mano. Tipo, cara, surreal, tá? Foi um episódio muito bom, gostei mesmo. Tá no meio, assim, da temporada, então, tipo, o que vai desenrolar desse episódio, né? Super foi capturado, então, assim, o que aguarda, né? A gente vai conhecer quem é esse chefão, esse tal de Primus. Mas, como eu disse, foi um episódio muito bom, gostei bastante. Assim, tá uma nota 8 ou 9, não sei. Será que eu tô indo longe demais? Porque, cara, sei lá, essas abordagens que pra você pode parecer, nossa, está superestimando o desenho. Mas pra mim essa abordagem do Superman é tão boa e quando eles trabalham desse jeito, é tipo, sei lá, pra mim poderia continuar fazendo mais temporadas, porque é algo tipo com tanta personalidade, com tanta referência assim, de aspectos de anime, pra mim conversa tão bem, é tipo uma coisa que encaixa tão bem uma na outra, que tipo, é muito bom. O pessoal reclama dos visuais dos vilões, tem uma hora ou outra assim que, né, é um ponto assim meio negativo, mas querendo ou não, quando eu vejo um episódio assim, um episódio que tem umas lutas bacanas, tem essas referências a outras obras, né, como Dragon Ball que eu disse aqui, eu acho, assim, eu fico pagando um puta pau e eu fico tipo, nossa, eu quero muito mais episódios do Minhas Aventuras com Superman. Pode se inspirar a anime, pode ter o Super usando o ataque do Broly, usa o ataque do Broly. Se esse Super usar Kamehameha, eu não vou reclamar. Mas é isso. O que vocês acharam do episódio 5 do Minhas Aventuras com o Superman? Querem que traga mais episódios? Conversando mais sobre o final também. Um episódio que eu queria muito falar, porque eu achei um episódio muito legal. Casou perfeito, tanto comédia quanto com ação. Isso que eu e as relações, né? Então, tipo, esses 3 pontos. A comédia do episódio eu achei muito boa. O conflito de relação dos personagens, muito bom também. E as lutas dos personagens, né, da Kara e do Clark, muito bom também. Um gancho espetacular para o próximo episódio. Então, ó, a relação do Jimmy com a Kara foi muito legal. Relação do Jimmy com o Clark tentando resolver o problema e ele, né, com esse dilema com o amigo dele, muito legal. Relação da Lois com o Clark, muito legal também. E essa relação, apesar de ter só uma partezinha aqui, né, porque eles já foram pra porrada, do Clark com a Kara também, eu acho que vai desenrolar e ser algo muito bacana. Mas é isso, não vou ficar me estendendo muito por aqui.
Não esqueça de, como eu já disse no início, siga a gente nas redes sociais, deixa um like, se inscreva, vai estar rolando os cards, tanto para você se inscrever quanto para ver um vídeo muito legal para você continuar nesse canal incrível. Então, clica aí nesse vídeo que vai estar aí nos cards para você continuar com a gente. Se inscreva para a gente chegar muito mais longe aqui no YouTube. E fui! Assista Minhas Aventuras com Superman, por favor. Fui!